artificial e a nova Guerra Fria digital. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência na área de supply chain e operações. Boa parte da minha carreira eu desenvolvi na Danone. Lá, além dessas áreas aqui, eu acabei fazendo uma migração para a parte de projetos, inovação de produtos, e eu liderei a transformação ágil dentro da companhia. E aí, quando você estuda agilidade, é bem natural você acabar caindo no ramo de tecnologia. Eu tive um interesse muito grande em entrar, e aí eu migrei para a IBM, onde hoje eu atuo como líder de uma squad de desenvolvimento de software. Fora do expediente, eu gosto muito de passar um tempo com a minha família. Então, minha esposa, meu filho, o Vitor. Hoje é meu aniversário de casamento, eu tô aqui com vocês, então, para vocês verem como é importante para mim estar aqui. Nas horas vagas, eu gosto de cozinhar. Gosto, não sei, entendam bem o que eu tô falando, eu gosto de cozinhar. Acompanho vários tipos de esporte, adoro esporte. Então, além do nosso, né, tradicional, ali, futebol, eu gosto de futebol americano, gosto de esportes de luta. E quando eu tenho um tempinho, estou começando a aprender a praticar um pouquinho de vôlei de praia, que tá uma febre lá. Qualquer esquininha tem um monte de areia e o pessoal tá jogando alguma coisa. Então, um pouquinho sobre mim. E aí, essa é a agenda que eu preparei para a gente hoje. Mas antes, eu queria fazer um disclaimer. O tema é bem polêmico. Eu quero deixar claro que eu não quero tomar partido de ninguém. Não existem bonzinhos e não existem vilões muito maléficos, etc., nessa história. Então, não interpretem mal qualquer coisa que eu falar aqui, que não é essa a ideia, não é vitimizar ninguém ou gerar heróis, não. A gente conhece, ninguém aqui é bobo mais, né? Então, é bem importante a gente deixar isso claro para não achar que é alguma coisa mais enviesada, principalmente quando a gente fala de geopolítica, é um tema um pouco complicado. Bom, imagino que a grande parte de vocês saiba um pouquinho da Guerra Fria, mas talvez algumas coisinhas acabaram passando. Então, só queria dar um recap rapidinho de onde veio o termo, o que aconteceu. A Guerra Fria, ela durou de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, até ali o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, em 91. E ela foi um conflito indireto, então ninguém disparou diretamente uma única arma. Por quê? Se alguém resolvesse entrar em conflito, todo mundo ia morrer, né? Então, o potencial nuclear é muito grande e imagina, né? Os dois maiores países, né, os mais fortes, se matando, e um terceiro ali que não tem nada a ver com a história e assume o poder. Isso, o Brasil lá, não. Então, não teve nenhum conflito direto. Houveram vários conflitos indiretos, inclusive na Guerra do Vietnã, mas diretamente não teve nada entre as duas nações que bipolarizaram o mundo, ou seja, ou você era Inter ou você era Grêmio. Não tinha outra opção. E aí, no caso, foi Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era basicamente socialista, e lá, é pouco falado isso, mas quem não era socialista, eles tinham a chamada caça aos dissidentes. Já no lado americano, eram a caça às bruxas. Então, era um país democrata, nações democratas, e aí não só dentro do próprio país, mas ao redor dos outros, inclusive no Brasil, existiam as caças às bruxas, então se você era comunista, você era do mal, né? Então, os dois lados tinham essa coisa de ou 0 ou 1, ponto, não tem outra opção. Ela teve algumas fases, então a primeira fase foi a fase clássica, que foi a fase mais tensa, que aí nessa fase estourou a Guerra da Coreia, quando dividiu a Coreia do Sul, Coreia do Norte, e era onde ali, até pelo pós-guerra, a tensão que se gera, a gente não, por mais que a gente tenha sofrido muito com a Covid, mas a gente não tem uma noção de o que é realmente uma guerra dessa magnitude, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo naturalmente já estava um pouco mais tenso, e aí, por isso, essa primeira fase, essa fase clássica aí, é onde existia mais tensão. Foi onde surgiu a famosa história do botão vermelho, que se alguém botar o vermelho, o outro país acaba, né? Aí depois eles passaram por um período de coexistência pacífica, que foi quando estourou a Guerra do Vietnã, que foi ali da década de 50 até a década de 70. Depois a nova Guerra Fria, que aí já era o finalzinho da história, né? Então foi quando começou a desintegração do bloco soviético, então a União Soviética começou a perder poder, começou a perder território, meio que naturalmente, ela começou a implodir, né?
E aí, a famosa corrida espacial. Então é legal a gente tirar o slogan hollywoodiano daqui e lembrar que foram os russos que chegaram primeiro no espaço, né? Então, 61, Yuri Gagarin foi o primeiro astronauta a chegar no espaço, não foi o Armstrong. E também a corrida armamentista, onde para ganhar ali o poder bélico, os dois países investiam na indústria de armas de uma forma muito forte e também preparando exércitos. Inclusive, foi nessa corrida armamentista que os Estados Unidos treinou um tal de Osama Bin Laden, e aí a gente sabe o resto da história, né? Mas sim, ele foi preparado pelos próprios americanos durante esse período aqui. Então, gente, esse é um resumão político, geopolítico. Eu sei que é inteligência artificial, tecnologia, mas acho que é legal dar um pouquinho desse contexto para vocês. E aí, né, como eu comentei, teve a queda do Muro de Berlim, a União Soviética começou a se dissolver, e aí a gente parou de conhecê-la assim, então foi aí que nasceu a Rússia e os demais países, né? E, ao mesmo tempo, iniciou-se um desenvolvimento econômico global. Então, vários países ao redor do mundo começaram a crescer economicamente. E um grande destaque que a gente pega é a China. Então, a China ascendeu de uma forma meteórica. Então, a China, ela era um país bem miserável. E aí, através de algumas políticas, eu vou explicar algumas delas aqui, ela começou a ascender. E aí ela é essa potência que a gente conhece hoje. E o que a gente tem vivido também são crises globais. Então, ali, o primeiro exemplo, o 11 de setembro. Eu me lembro bem onde eu estava, o que eu fiz no 11 de setembro. Entreguei minha idade, mas tudo bem. Recentemente, a gente tem acompanhado o impacto da guerra Rússia e Ucrânia. Então, diversas multinacionais, inclusive onde eu trabalho, romperam relações temporariamente com a Rússia, fecharam negócios, etc., tudo através de uma guerra que, de certa forma, a gente não sentiu aqui, mas economicamente pesou. E também a Covid-19, que foi uma coisa ali que causou impacto no mundo inteiro sem nenhuma exceção, né? Então, esse é o contexto que a gente tem. E aí, o que nós vivemos atualmente? A gente vive um processo de reglobalização. Então, aqui nesse indicador, é uma fonte de 2018, a linha azul é impacto do PIB mundial de China e Índia juntos. A linha laranja é o impacto do PIB de Estados Unidos e União Europeia juntos. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que, em 2018, já teve um turning point aqui. Então, a gente está mudando o rumo da economia, talvez não com muita divulgação, com muito conhecimento, mas o jogo está virando. E aí, essa competição econômica não vai acontecer como um dia já aconteceu. Guerras, conflito direto, armas, etc, etc, etc. Isso aí fica para série, videogame e etc. Acho que dificilmente isso volta a acontecer quando você fala de disputa econômica mundial. O que a gente vai ter? Uma disputa tecnológica, uma guerra digital. E a inteligência artificial, assim como tudo que nos envolve, ela vai impulsionar isso aqui. E aí a grande discussão que a gente tem é, legal, como é que a democracia ou o Ocidente vai vencer? Como que ele consegue superar a parte mais ali autoritária, não democrática? A ideia é que se formem blocos. Ao contrário do que eu expliquei historicamente para vocês, de dois países ali, com algum envolvimento de outras nações, mas duas grandes frentes, não se ganha uma batalha tecnológica agindo sozinho. Então, a ideia é que países se formem blocos e gerem uma colaboração para conseguir avançar nessa área do desenvolvimento. E aí, existem algumas frentes, esse é um post do New York Times, dizendo que existe uma forte corrente dentro do Wall Street, onde a globalização vai acabar. Particularmente, não acredito nisso, e vou defender bastante durante o conteúdo aqui. O que eu imagino que aconteça é que as multinacionais elas vão continuar atuando do jeito que a gente conhece. Então, assim, não vai fechar a McDonald's na China, não fechou na Rússia, não vai fechar. Os caras vão continuar atuando lá. Só que o que acontece de diferente
é que se gera uma estratégia de autoconsumo, de autoprodução, para você se tornar suficiente e não depender de nenhum comércio exterior. Então, uma cadeia de suprimentos interna, onde você consegue, sem a ajuda de ninguém, garantir o seu próprio sustento. Uma grande corrente disso é da própria China, onde em 2015 eles criaram um projeto, nome curioso, Made in China 2025. E o que é esse projeto? Eles falaram assim, olha, em 10 anos, então pensando lá em 2015, nessas áreas de desenvolvimento aqui, nós seremos 70% autossuficientes. Ou seja, eles conseguem garantir praticamente a cobertura de todo o país internamente. E qual que é o primeiro que aparece aqui? Tecnologia. Então, já há quase 10 anos atrás, já se existia discussão de que tecnologia era uma principal alavanca para você garantir poderio econômico. E aí, uma curiosidade, né? Desses 70% que eles colocaram de meta, eles já estão em 66%. Então, são grandes as chances de se atingir essa meta daqui praticamente um ano. Então, reforçando, tecnologia é o primeiro drive que aparece no programa de desenvolvimento chinês. E aí a gente entende que abrem-se 2 ecossistemas de inteligência artificial. Um primeiro, que é mais aberto e democrático, e um segundo, que é um pouco mais controlado e restrito. Por mais que a China está se adaptando em questão de regulamentações, restrições, etc., eu acho que a gente não pode ser ingênuo e achar que vai mudar totalmente. Alguma coisa vai mudar, mas não vai virar ali, né? Não vai mudar da água para o vinho. Então, esses são os 2 grandes ecossistemas de inteligência artificial que a gente entende hoje. E por mais que eu tenha representado com a bandeira dos países, acho que é legal vocês pegarem o conceito. O que isso muda, né? Para se colaborar na inteligência artificial, não é tão simples. Então, quando você pega, por exemplo, computação em cloud, 80% do mercado global, ele está em empresas americanas. Então, aqui ela indica, né, o principal, a fatia de mercado de cada uma delas. E se você somar aqui, 80% são empresas americanas. Só que é uma coisa assim que você consegue vender. Olha, tá aqui, essa é a solução, você usa. Ponto final. Não tem muita regulamentação por trás, não tem burocracia, etc. Quando a gente fala de cloud. Agora, inteligência artificial, e eu imagino que você já tenha ouvido isso várias vezes durante o dia de hoje, é uma coisa muito além. É transformação social. A gente está mudando emprego, a gente está mudando forma de viver, estilo de vida. A gente está mudando tudo com inteligência artificial. Então, o buraco é muito mais embaixo quando a gente fala disso. E aí, o que isso significa? Para que você consiga evoluir, não é simplesmente a sua empresa crescer. Você tem que ter um nível de colaboração de todo mundo. Mas colaboração tem seus desafios. Então, assim, onde está o grande poder da IA hoje? Dados. Mas ela cresce, ela se desenvolve conforme a gente abastece em dados. Legal. Só que se eu abastecer sozinho, contra todos vocês aqui, colocando cada um 10 linhas de código, 10 linhas de informação, e eu colocando 100, com certeza vocês vão ganhar. Então a ideia é que os dados agregados, quanto mais puder ser colaborado, melhor. Então, lembrando desse conceito, ninguém vai ganhar sozinho. A ideia é o conjunto, a ideia é o grupo. E aí, a gente deveria somar conhecimento e capacidade humana. Então, o cientista de dados aqui do Brasil vai trabalhar em conjunto com um chefe francês que vai atuar em conjunto com, sei lá, um cientista indiano. E com isso a gente vai alimentando inteligência artificial. É um conjunto, é o bloco, não é um único. Além dessa questão da capacidade do conhecimento humano somado, que se gera muito mais, a gente pode ver também questão de investimentos. Então aqui eu trouxe 4 exemplos para vocês. Os 3 aqui, esse primeiro, né? Ele fala do governo britânico investindo 100 milhões de libras em AI. Governo de uma nação milenar. Aqui, Senado americano aprovando um investimento de 280 bilhões de dólares.
E aqui, União Europeia aprovando 43 bilhões de euros em AI. Estou falando de governos, vários países com centenas, milhares de anos. Só que ao mesmo tempo a gente vê a Microsoft investindo 1,3 bi em uma empresa que tem menos de um ano. Então, assim, a ideia não é você medir quem é mais poderoso, se é mundo corporativo ou se é o governo. A ideia é se a gente unisse forças. Será que para você ganhar uma disputa tecnológica, você tomar a frente na inteligência artificial, eu vou conseguir sozinho? Então, além de somar conhecimento humano, a gente também precisa unir empresas e governos. E um grande obstáculo dessa união é a regulamentação. A gente tem uma discussão profunda aqui no Brasil, existe uma discussão profunda no mundo sobre qual que é a melhor forma de se regulamentar AI. E aí a gente tem um embate muito grande hoje, acontecendo entre a União Europeia e os Estados Unidos, e que não consegue chegar num acordo. Só que ao mesmo tempo que a gente está aqui, no Ocidente, discutindo qual é a melhor forma de regulamentar, etc., tem um país que é maior que muitos continentes, que tem uma regulamentação única, bem definida, e que ele está ali, ó, produzindo. Então, esse gráfico, ele mostra bem o impacto da população da China. Aqui em azul, desculpa, está bem pequenininho, vou tentar trazer o principal para vocês, mas aqui em azul, ó, uma parte da China em população equivale aos Estados Unidos inteiro. Ó, gente, aqui, ó, aqui é só o Brasil. A China, ela é maior que todo o continente africano em população. Então, é a ideia do bloco. Às vezes você olha um conjunto de países e compara com a China, mas a gente não tem dimensão do potencial que eles têm, do mercado interno que eles produzem. E eles estão ali com uma regulamentação de inteligência artificial única, afinal, é a do país, e eles estão conseguindo progredir, enquanto a gente está aqui discutindo como chegar num acordo. E já existe regulamentação de vários países. Então, a União Europeia, por exemplo, já tem. Poxa, será que a gente não consegue adaptar alguma coisa ali? Estabelecer um padrão global? Se eles chegaram no consenso numa zona de mais de 20 países, será que é tão difícil a gente trazer para cá? Tem um tratado Mercosul? Tem um tratado Américas? Não deveria. E aí, a gente tem que tomar um cuidado com essa questão de soberania de dados. Então, o dado é meu, eu não compartilho com ninguém. Isso não é inteligência artificial. Ninguém vai conseguir vencer desse jeito. Então, imagina assim, como é que você vai trabalhar mudança climática no mundo estudando só o Brasil? Não tem como eu ajudar. Eu não estou utilizando o máximo potencial de uma inteligência artificial quando eu segmento o dado aqui. Eu controlo o dado. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente escale cada vez mais as ferramentas para que elas possam atingir maior valor. Mesmo exemplo, quando você fala de rede de suprimento global, como que eu vou desenvolver uma boa ferramenta sendo que eu só estudo um continente? Isso não é global. E ela tem potencial de escala muito grande. É só você saber dividir os dados. Então a ideia é que, para que você tenha uma liderança nessa frente de AI, que, de novo, é o que vai ditar o rumo da economia daqui em diante, já está ditando, você precisa de uma união e de uma soma dos dados. Através de uma inovação responsável. É isso que eu quero tomar partido. Como que a gente inova de uma forma responsável e, de fato, a gente faz um bom uso das ferramentas de inteligência artificial? Então, no primeiro, já citei, colaboração entre empresas e governos. E aí a ideia é que essa colaboração ela tenha um grande objetivo: transformar de uma forma positiva a sociedade. Então, nós já temos alguns exemplos de inovação responsável. Primeiro, educação. Hoje, alunos que precisam de uma necessidade individual, eles têm maior atenção do que eles tinham antes. Através de quê? AI. No nosso trabalho, a gente está... Desculpa, gente, um errinho de formatação ali, tá? É que eu sou bem chato com estética. No nosso trabalho, então a gente está conseguindo eliminar tarefas rotineiras, tarefas maçantes, utilizando AI. Novas descobertas. Tá pequenininho, mas
é uma notícia da National Library of Medicine sinalizando contribuição da AI na descoberta de novas doenças e medicamentos. Então, ela já está descobrindo coisas. E também de previsões. Então, nós temos aqui um artigo da Scientific American dizendo que a AI já está prevendo o aumento de 1,5 graus Celsius na próxima década. E acho que vocês têm ouvido, né? 1 grau Celsius na escala global é uma coisa gigantesca, um impacto gigantesco, através de AI. Então, é para o nosso bem, a gente consegue usá-la a nosso favor. Ao mesmo tempo, você pode usar para o mal também. Então, a gente tem visto em diversas eleições, etc., número de chatbots, de bots, criando fake news. E aí contaminando toda uma população, contaminando uma sociedade. A gente vê ferramentas criando, sabe, notícias de traição, ali, fotos de traição de uma pessoa, sendo que não existe, totalmente inteligência artificial. Então, ela pode ser usada para o mal também. Ela pode prejudicar a sociedade. Aí vocês imaginam um poderio desse na mão de um regime totalmente autoritário. Então, aqui que seria a grande preocupação dessa disputa. É de você não deixar esse potencial de inteligência artificial generativa na mão de um país que não seja democrático, que não seja livre. E aí, você deixando isso no poder de uma ditadura, é uma coisa complicada. De um lugar muito autoritário, muito fechado, é um risco. É um grande tiro no pé que a gente pode ter. Então, a gente tem duas bifurcações ali para inteligência artificial. Uma é, ó céus, ó vida, vai tomar meu emprego, acabou, não sei o que eu vou fazer, o mundo vai ser dominado por robôs, etc. Ou, poxa, tem uma ferramenta aqui legal que vai me ajudar a ser mais criativo, vai me liberar tempo que eu desperdiço com coisas repetitivas para que eu curta a minha família, para que eu invista em inovação. É um aliado, não é um inimigo, não é um concorrente. Aí, cabe a nós escolher o caminho que a gente quer seguir. Então, para fechar, para ser bem sucedido nessa frente, basicamente, a gente vai ter que centralizar um conjunto de valores para o benefício da sociedade, ao mesmo tempo que precisamos atender umas regras de regulamentação. Então, muito cuidado com regulamentação para a gente não cair num risco de manipulação de dados, fakes, etc, etc, etc. E ter ali uma parceria entre setor público e setor privado. Então, para que se vença essa grande guerra, precisamos liderar o mercado de AI. E para liderar esse mercado, não é tão simples. Você tem que ter uma colaboração internacional, você precisa inovar de uma forma responsável e que agregue valor para a sociedade como um todo, e, por fim, liberar o potencial humano para a gente fazer o que só nós somos capazes. E acreditem, tem muitas coisas que só a gente consegue fazer e ninguém vai substituir. Era isso. Desculpem se eu falei rápido. Vamos trocar uma ideia agora? Muito obrigado, gente. Muito bom ponto, Daniel. Vamos fazer pergunta para o Daniel, gente. Ele não foi. Aniversário dele de casamento, ele está aqui. Alguém tira foto dele aí palestrando para mandar para a esposa, para confirmar que ele estava aqui, tá? Porque ele está, né? Tem que correr para casa com o buquê de flor depois, hein, Daniel? Vai ser difícil para você. Vamos perguntas. Leva ali para mim, ali. Boa tarde, Rosenberg de novo, né? Hoje de manhã tinha um ali que perguntava todos, agora parece que passou para mim o coisa. Eu gostei muito da tua palestra, tá? Muito a colocação, principalmente o resumo inicial da geopolítica, acho que foi muito bem colocado, muito bem. Eu vou fazer só um contraponto no final, né? Para mim, tudo o que você falou, baseado em fato, tudo é verdadeiro, tudo mais. Eu só acho a questão do ocidental-oriental, né? Existe hoje na questão da geopolítica, a formação de um bloco chamado Sul Global, né? Certo? Inclusive o Brasil faz parte, com os BRICS e tudo mais, tá? A questão do desenvolvimento de IA da China e a guerra
existe uma guerra também dos processadores, e inclusive os americanos, eles proíbem a questão da distribuição de tecnologias, né? A litografia, que é o que faz as CPUs, né? Que pega as pastilhas e hoje em dia a gente tem tecnologia já produzindo processadores que estão no celular com 3 nanômetros, né? Então, isso tudo é proibido pelos Estados Unidos, porque essas tecnologias chegam na China. Então, quando a gente fala dessa barreira, lá é uma ditadura, aqui é uma coisa, eu gostei muito do início, que você não existe nem mocinho nem bandido, na realidade todos são interesses políticos. Então, o mundo ocidental, assim, essa visão geopolítica, eu também gosto muito de ler, eu adoro geopolítica, né? Eu leio bastante de um tempo para cá, depois de uns eventos nacionais que ocorreram, que eu me senti, vamos dizer assim, um pouco frustrado. Eu gosto de ler bastante, eu comecei a aprofundar em assuntos de geopolítica. Eu não vou nem entrar também, nem comentar como você colocou, porque isso gera polêmica e tudo mais. Então, não quero, eu só vou colocar outros pontos e outros fatos importantes, que é a questão de barreiras que existem, por exemplo, a evolução do 5G. Foram espalhadas fake news de que as empresas chinesas iam ficar espionando você. Quando a gente sabe que, por exemplo, os americanos espionaram o Brasil, espionaram, a gente viu aquele caso daquele jornalista, o Assange, né, que ele foi até condenado do Wikileaks, né, exatamente, que ele divulgou os fatos de que os americanos estavam espionando todos os líderes mundiais, tanto da Europa, quanto do Brasil, quanto tudo. Então, assim, essa questão de lá é ditadura, aqui vamos dizer, democracia, eu acho que eu não concordo com esse ponto que a gente ocidental é isso e que os orientais é isso. Até porque eu já viajei muito o mundo, então eu conheci e vi o outro lado, né? Eu viajei para países e eu vi que no mundo o que a gente fala aqui não é bem o que acontece, né? Então, eu queria dar os parabéns e, assim, só vou refletir no sentido de que as pessoas se envolvam e pesquisem mais essa questão de geopolítica e de tudo mais, porque isso é importante. Formação que quebra, vamos dizer assim, corta as algemas, né? As pessoas que não têm informação, as pessoas que não têm conhecimento, elas são manipuladas. E a gente está vivendo um momento delicado de fake news, de manipulação e tudo mais. Então, a busca por uma informação é a melhor, vamos dizer assim, fonte de liberdade que você pode ter, tá? Então, eu só quero dizer obrigado, parabéns aí pelo seguro. Obrigado, Rosenberg. Esse ponto que você comentou da tecnologia, 5G, etc., eu deveria ter mencionado um pouquinho antes de eu falar de computação de cloud, que de fato é uma coisa que é uma das tecnologias que a gente tem barreira, né? Eu acabei me esquecendo. Obrigado por ter adicionado esse ponto, foi bem importante. Obrigado. Opa, deu a entender que você como tu trabalha na área de supply, meio que criou o Supply Chain AI. E se fosse definir esse conceito, digamos assim, o que você entenderia, dado que tu apresentou aqui, que formaria os elementos essenciais desse Supply Chain AI? Bom, e aí quando você fala Supply Chain AI, a gente está falando de uma coisa global ou uma coisa mais local, regional, só para entender? Todos os elementos que formam essa cadeia de abastecimento da inteligência artificial, porque tu tem a parte humana aí também, de formação, tem a parte física de componentes, de energia, de pessoas, de algoritmos, enfim, de dados, enfim, tem um monte de coisa aí. E que tu colocou um pouco disso. Tem bastante coisa boa já disponível nisso, que pega desde a produção da matéria-prima, então, às vezes, até a forma com que você produz, já utilizando inteligência artificial, porque para cada tipo de produto, você tem uma especificação diferente. Então, vou dar um exemplo. O leite que a gente consome não é o mesmo leite que uma criança de menos de 2 anos pode consumir, por exemplo. E aí você não vai alterar diretamente, por exemplo, a qualidade do solo, mas você pode geneticamente modificar alguns alimentos, algumas coisas que são realmente matérias-primas para muito do que a gente consome via inteligência artificial. E aí você vai cascateando isso, né?
Então, passando ali da produção até a indústria em si, a distribuição, aí tudo que a gente fala de distribuição é tanto a logística quanto a questão de armazenamento, estoque, gestão financeira, etc. E o boom aconteceu na pandemia. Então, pelo fato da gente não poder sair de casa para consumir, deu-se um salto em 6 meses que não se via em 20 anos, e por conta da necessidade. Todo mundo precisa receber as coisas em casa, mas ninguém quer mais esperar, como era normal, poxa, uma semana para chegar o seu produto, 15 dias, né, no mercado local, vamos dizer assim. Então, assim, essa parte de supply, ela está crescendo muito, mas não globalmente. Por quê? Porque a gente não tem um compartilhamento dos dados. Então, você fica muito local. Nossa, que legal, a Amazon entrega em drone. Lá. Aqui é o motoboyzinho do iFood lá, chutando o retrovisor, ponto. Então, assim, a gente não tem esse compartilhamento, ainda está uma coisa muito segmentada. E aí você olha um continente, que é a China, e lá os caras já estão conseguindo compartilhar bem. Só que aqui, no nosso próprio continente, a gente não consegue. Então, tem muita coisa boa, mas ela ainda está muito regionalizada. Acho que a gente precisava expandir para ser um supply chain global. Estamos um pouquinho away disso ainda. Respondi? Eu ainda iria além, que a minha pergunta, ela respondeu, mas parcialmente, porque eu montei na cabeça com a tua fala, blocos da inteligência artificial. Então, quando eu estou falando do fornecimento da inteligência artificial, passa também por ativos informacionais. Total. Não, total. E aí, isso também gera uma cadeia de abastecimento, mas não física. Informacional, aquisição do dado, geração do dado, captura do dado, armazenamento do dado, armazenagem desse dado, tratamento desse dado, ou seja, eu crio uma cadeia de abastecimento que, se a gente ficar fora, daqui a pouco eu não vou ter ferramentas que conversem com os brasileiros, porque eu não tenho dados, não tenho ativo, não tenho geração de inteligência para a nossa língua. Tanto que a qualidade de resposta, se você for pegar um GPT, no português é melhor você fazer a pergunta, pedir para ele traduzir para o inglês, ele responder em inglês, e aí você pedir para ele traduzir para o português, vai ser uma qualidade absurdamente melhor do que se tu perguntar diretamente em português. Por quê? Porque nós não temos esse supply chain, foi isso que montou na minha cabeça, o supply chain informacional, além do físico, o informacional. Porque o físico passa pelos transistores, pela toda aquela malha, a parte energética, etc. Mas o informacional, não. E aí é onde tu entrou, dando esse clique na cabeça do supply chain AI. Por isso que eu comentei, legal. Foi isso que tu deu na minha cabeça aqui. Legal, obrigado. Pessoal, estamos chegando no final. Vamos... tem pergunta no online? 3 perguntas no online. Vamos lá? Vamos para a pergunta online, então. Antes de fazer o encerramento. Daniel, você acha que legal, fiquei na frente. Você acha que a AI pode se tornar uma commodity no futuro breve, deixando de ser um produto sofisticado? Eu não sei se commodity, no sentido literal da palavra, mas o que eu acho é que, eu tenho certeza, é que ela vai ser o grande diferencial. Ela vai ser o grande alavanca, a grande alavanca para que você vença ali numa corrida de poderio econômico, né? Então, eu não sei se uma commodity, porque eu entendo commodity como uma coisa ali única, uma coisa que só você produz. Acho que todo mundo vai produzir, mas quem está à frente é que, de fato, vai ter um poder maior na mesa. Assim. Então, eu diria que eu estou no meio do caminho ali. Aí, nesse ponto, Estados Unidos e a China tem maior vantagem sobre nós, não é? Vamos para a próxima pergunta? Parabéns pela apresentação. Como você enxerga o Bitcoin e outras tecnologias descentralizadas no cenário geopolítico global? Modelos de AI gerados de forma descentralizada poderiam ser um risco? Sim, total. Eu acho que quando a gente fala descentralizado, eu entendo que você está sem sinergia. Então, se você não tem... E aí, quando a gente olha centralizado, não significa que, sei lá, só o Brasil é que vai ditar as coisas. Não. Mas se o Brasil tiver na mesma linha, na mesma pegada que Argentina, que Alemanha, que Austrália, etc., eu acho que essa é a grande chave do sucesso. Assim. Então, realmente, se você não tiver uma diretriz,
não é um risco, é um fato, você vai ficar para trás. Então, acho que é muito do que a gente discutiu aqui hoje, né? A necessidade de você criar bloco, mas um bloco em sinergia. E aí, a parte do Bitcoin, acho que é meio polêmica, acho que é melhor não... Bitcoin é um assunto polêmico, e a gente poderia abrir uma outra trilha só para falar de Bitcoin, né? Porque ele veio como uma grande solução e está aí praticamente... Muita gente ganhou dinheiro, mas... Tem gente que ganhou dinheiro, a maioria perdeu. Vamos para a próxima pergunta? Ótima apresentação. Com relação à coleta de informações que são registradas pela União Europeia. E aqui no Brasil, com a LGPD, quem garante que os dados não estão sendo coletados e utilizados pela inteligência artificial por baixo dos panos? Existe alguma maneira de provar que os dados estão sendo coletados, utilizados para aumentar machine learning? Sim, através de uma regulamentação bem estabelecida, mas que ela precisa ser constantemente adaptada. Então, existem várias ferramentas, vários conhecimentos em segurança de dados que podem nos dar essa garantia. Mas é assim, hoje, a gente ainda está numa situação muito exposta. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu um SMS de uma loja que você nunca pisou na sua vida. Como é que esse cara me conhece? E nós temos uma LGPD já há um certo tempo. Então, garantir 100%, nada nessa vida é garantido. Mas uma regulamentação bem estruturada, que é constantemente renovada, isso é muito importante, isso é uma coisa muito difícil de se fazer. E sistemas de segurança e vigilância, eu acho que é o caminho de nos dar ali pelo menos 99%, e aí esse 1% safadão, a gente vai entender como é que lida com isso aí. E as leis estão aí, elas existem, mas e se não for fiscalizado? Quem é que vai garantir que elas estão aplicadas, não é? Eu acho que é bem nesse sentido mesmo. Daniel, muito obrigado. Precisamos encerrar por causa do horário, a gente te agradece muito. Pausas para o Daniel. Bom, então agora momentos do patrocinador, divulgação do ganhador de sorteio. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Dai, estou representando aqui o RH do Eldorado. Realizamos o sorteio de uma Alexa com os participantes aqui da trilha. Funcionou durante todo o dia. Fechamos o sorteio às 17 horas e o ganhador é Ricardo dos Santos Westhauser.